Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pode tomar os vossos assentos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao meu Deus pela oportunidade que nós temos de, mais uma vez, estar aqui no púlpito da casa do Senhor para poder trazer um ensinamento da palavra do Senhor para a nossa igreja, para o ministério. Eu sei que é de grande responsabilidade para nós. Os irmãos orem por nós, porque todo mundo sabe que quando a gente sobe aqui, as pernas tremem. O pastor Manuel Pedro parece que ele fez alguma coisa aqui, que o púlpito está tremendo aqui. Mas a gente sabe que a gente participa do mesmo time, que é de Cristo Jesus. Amém? E nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Eu agradecer ao nosso pastor, o pastor Joel, pela confiança, por entregar o microfone nas nossas mãos e dizer para os irmãos que não é fácil para nós, mas eu tenho algumas limitações, mas que o Espírito Santo possa nos usar aqui nesta noite para poder ministrar aquilo que o nosso ministério passou, que o estudo de hoje é o livro de Ageu, que nós vamos estar estudando nesta noite. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para poder transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, escrevendo esse estudo, que o nosso pastor pediu para escrever o estudo do livro de Ageu, e eu fazendo minhas pesquisas aqui na Bíblia. Os irmãos já têm o boletim aí, né, do estudo, o estudo 610. Gostaria de convidar os irmãos a abrir sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, versículo 10 e 11, onde nós vamos fazer algumas leituras aqui, alguns comentários daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Os irmãos nos ajudem em oração para que Deus nos ajude e nos dê capacidade aqui. Amém? Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos, e vis vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz. Amém? Na introdução que os irmãos têm aí, nós temos aqui, o autor do livro Ageu foi o próprio profeta Ageu. O nome Ageu significa festivo. Então, esse é um nome bem sugestivo para quem quer colocar o nome do seu filho. Ageu significa festivo. Pelo que eu estava pesquisando aqui, eles falam que esse nome Ageu foi dado numa época, num mês que eles estavam em festa ali em Jerusalém, né? O livro de Ageu faz parte dos profetas menores, referindo-se ao tamanho pequeno desses livros em comparação com os livros proféticos maiores, porém sem nenhuma insinuação que seja de menor importância. Ou seja, o livro do Ageu, além de ser dos profetas menores, ele não tem nenhuma referência como um dos menores, né? Mas ele tem a mesma importância dos outros. Ageu é o primeiro dos 3 livros pós-exílicos no Antigo Testamento. Os outros 2 são Zacarias e Malaquias. É chamado o profeta, o embaixador do Senhor. Pode ter sido um daqueles poucos exilados que, ao voltarem para repovoar Jerusalém, ainda se lembravam do templo de Salomão antes que fosse destruído pelos exércitos de Nabucodonosor em 586 a.C. Ageu deveria ter entre 70 e 80 anos de idade ao profetizar. Ageu incentivou os exilados que tinham voltado para reedificar o templo. Os irmãos têm acompanhado que o profeta Ageu foi um daqueles que foi tocado por Deus para que ele ajudasse aquelas pessoas que estavam voltando da Babilônia para reedificar o templo na casa do Senhor. Ageu, ele desafiou o povo desanimado de Jerusalém a examinar o modo como estavam vivendo e o estimulou a fixar novas prioridades que agradassem a Deus. Então, os irmãos veem que o Ageu foi uma pessoa usada para aquelas pessoas que estavam
voltando da Babilônia, estavam sendo usados ele estava sendo usado para animar aquelas pessoas, para eles não ficarem desanimados o que tinha acontecido em Jerusalém, né? Ele estava ali para examinar o modo como estavam vivendo e estimular e fixar novas prioridades que agradassem a Deus. Eles deveriam se lembrar que Deus estava com eles. É Ele quem controla o futuro deles e deseja que eles sejam um povo santo. Depois de Obadias, Ageu é o livro mais breve do Antigo Testamento, mas seus ensinos não são menores relevantes por isso. Ageu demonstra claramente as consequências da desobediência e da obediência. Quando o povo dá prioridade a Deus e a sua casa, é abençoado e não amaldiçoado. A obediência atrai o ânimo e o poder do Espírito de Deus. Então, resumindo aqui, em poucas palavras, nós vemos que Deus colocou no profeta Ageu a responsabilidade de orientar o povo que estava retornando, que estava regressando da Babilônia para Jerusalém, para reedificar o templo. Ou seja, Ageu foi um vaso usado por Deus para animar o povo. O povo estava muito desanimado, o povo não sabia mais como fazer. Claramente as consequências da desobediência e da obediência, né, que eles tinham naquela época. Então, o Ageu foi usado por Deus para poder mudar esses consentimentos daquelas pessoas que estavam retornando para a sua casa. Eles estavam retornando para a sua casa, terra-mãe, para poder recomeçar tudo de novo, né? A obediência atrai o ânimo e o poder do Espírito de Deus. A gente sempre tem aprendido que nós temos que ser obedientes ao nosso Deus, porque nós sendo obedientes ao nosso Deus, eu sei que o Senhor vai abrir todas as portas, o Espírito Santo vai tocando no seu coração e você vai caminhando naquilo que você tem que fazer, como você tem que fazer. Deus vai orientando, como Deus orientou o profeta Ageu a ajudar aquelas pessoas que estavam retornando para a sua terra natal. Amém? Nós temos aqui, eu coloquei algumas observações. O livro de Ageu contém 4 aspectos básicos para os irmãos terem no seu estudo aí que eu coloquei. Primeiro, foi a primeira palavra profética nítida ouvida por Judá depois do exílio babilônico. É o segundo menor livro do Antigo Testamento. Tem apenas 38 versículos. Você vê que o livro de Ageu é pequeno. A frase "assim diz o Senhor" ocorre 29 vezes, ressaltando a urgência de suas mensagens aos repatriados, as pessoas que estavam retornando, né? Contei uma das profecias mais arrojadas do Antigo Testamento a respeito da visitação futura de Deus para o povo de Deus ali naquela terra em Jerusalém. Amém, meus irmãos? Nós temos colocado aqui também antecedentes históricos. Eu não vou ler essa parte aqui, os irmãos depois podem acompanhar aqui, mas aqui são alguns períodos que aconteceu e os anos que eu marquei aqui do lado, que é antes de Cristo. Vamos para o contexto histórico. Em 586 a.C., todos nós sabemos que Nabucodonosor veio a Jerusalém pela terceira vez e, nesta ocasião, destruiu os muros, o templo e a cidade. O povo foi levado para o cativeiro babilônico, que acabou durando 70 anos. O povo ficou ali na Babilônia durante 70 anos, trabalhando para o rei Nabucodonosor. Entretanto, Jeremias e uns poucos sobreviventes permaneceram em Jerusalém. Os irmãos sabem que o profeta Jeremias ele continuou ali em Jerusalém e ele sempre tinha avisado o povo do que estava para acontecer. Mas o povo muitas das vezes não quer dar ouvido para aquilo que Deus tem falado aos nossos corações.
E o povo foi como cativo para a Babilônia, ficaram ali por 70 anos. Mas Jeremias, um dos poucos sobreviventes, permaneceram em Jerusalém, sabendo que o seu povo ia voltar. Em Jeremias, no capítulo 25, do versículo 11 e 12, diz assim: E todas essas terras virá a ser uma desolação e a um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei dela uma desolação perpétua. Amém? Deus preside por intermédio de Isaías que um poderoso rei chamado Ciro derrotaria a Babilônia e seus deuses. Depois de derrotar a Babilônia, o rei da Pérsia, Ciro, emitiu um decreto em 538 a.C. que permitia às nações exiladas na Babilônia voltarem à sua terra natal. Sesbazar conduziu cerca de 43 mil peregrinos judeus para reconstruir o templo de Jerusalém, cumprindo assim as profecias de Isaías e Jeremias. Ou seja, nós vemos aqui que no ano 538 a.C., o povo volta para a sua terra natal. O rei Ciro emitiu um decreto permitindo que o povo voltasse para a sua terra, começasse a reconstruir tudo de novo. Os irmãos sabem que por todo esse tempo que as pessoas ficaram ali na cidade, ali em Babilônia, muitos deles começaram a construir as suas coisas, construir o seu comércio, construir a sua casa, construir a sua família, e eles começaram a se acostumarem com essa situação. Quando eles retornaram, muitos deles retornaram para a sua terra natal, em Jerusalém, o que acontece? Eles sentiram aquelas diferenças. Alguns voltaram e alguns não quiseram voltar. Então nós vamos ver aqui mais para frente a diferença, as dificuldades que as pessoas tiveram de retornar à sua terra natal depois de tanto tempo ficar fora dela. Ficaram mais de 70 anos praticamente ali como exilados em Babilônia, servindo aquele povo, servindo aquelas pessoas, acostumando com seus hábitos, costumes, e lá eles começaram a criar as suas identidades ali, começaram a criar os seus comércios, mas alguns tiveram dificuldade para voltar para a sua terra e recomeçar tudo de novo. No 7º mês, seguindo aqui adiante um pouquinho mais para frente, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué lideraram o povo na construção de um altar para a adoração de Deus. Em seguida, o seu 2º ano, o povo lança os alicerces do novo templo. Mas esse esforço foi interrompido pelos próximos 16 anos, porque os samaritanos que viviam ao norte de Jerusalém frustraram os seus esforços de reconstrução e ainda contrataram advogados para fazer com que as autoridades persas deixassem de apoiar o trabalho nesse templo. Isso levou a um grande desânimo do povo. A falta de ânimo prevaleceu porque muitas das esperanças do povo judeu não se cumpriram. Os muros das cidades não foram restaurados, o templo não foi reedificado, houve fome na terra e o povo ainda estava sob domínio persa. Eles não podiam fazer nada sem a aprovação de Tatenai, o governador de Eufrates, e seus oficiais. Parecia não haver jeito algum de prosseguirem a reconstrução do templo. Nós vemos aqui que aquilo que eu falei agora há pouco, eles retornaram para a sua cidade, retornaram para a sua terra natal. Zorobabel e Josué lideravam o povo para a construção do altar a Deus.
Mas teve aquelas pessoas que se levantam contra, tem aquelas pessoas que não estão apoiando, começam a colocar tantas dificuldades para começar tudo de novo. Eu coloco assim hoje, nos dias de hoje. Muitas das vezes a gente quer começar algo diferente. Muitas das vezes a gente quer fazer um trabalho melhor na casa do Senhor. A gente quer aproveitar, fazer uma construção melhor aqui, fazer dar o de melhor para nós no nosso trabalho, na nossa igreja, nas nossas atividades. Mas sempre tem alguém que vem ao seu lado, começa a falar algo para você, que começa a desanimar, aí começa você não querer mais participar de um departamento, não começa mais a querer participar de um evento da nossa igreja. Então começa a vir as frustrações da pessoa. A pessoa começa a se desanimar, começa a falar de falar para o outro e reclamar com o governador. Olha, está certo isso, pode ser feito isso, pode ser feito aquilo. Então aí a gente começa a ver alguns desânimos no meio das pessoas, prevalecem por muitas mais esperanças, né? O povo judeu não se cumpriram. Nós vimos aqui algumas dificuldades que eles passaram, né? Os muros da cidade não foram restaurados, o templo não foi reedificado, houve fome e terra. Houve fome na terra. Então a gente vê que, às vezes, a desobediência do povo, as pessoas desobedecendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aí vem os problemas, vem as dificuldades. E muitas das vezes, se a gente colocar tudo na direção de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, eu sei que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Não vai haver fome, não vai haver seca, não vai haver nenhum problema, porque eu sei que quando nós colocamos nas mãos do Senhor, o Senhor abre as portas, o Senhor cuida da sua igreja. É como nós vimos aqui, o profeta Ageu, ele estava intercedendo pelo povo, ele estava intercedendo pelas pessoas ali, mas que as pessoas pudessem, que as pessoas pegassem e se dedicassem totalmente ao nosso Deus, à sua vontade, que eles fizessem a vontade do nosso Deus. Aqui eu coloquei aqui, eles não podiam fazer nada sem aprovação de Tatenai, né? Mas por Deus a gente pode fazer. Deus pode abrir todas as coisas. É Deus que é o que nos aprova, né? É Deus que nos orienta como nós temos que fazer. Parecia não haver jeito algum de prosseguirem a reconstrução do templo. Então a gente vê tantas dificuldades que eles passaram naquele período. Então, no meu ver, a gente vê que para eles não tinham solução, não tinha como construir o templo, mas eu sei que quando a gente está na direção de Deus, Deus coloca na nossa frente, Deus abre todas as portas para tudo aquilo que a gente precisa e necessita. Depois os irmãos dão uma lidinha em Esdras, capítulo 4, de 1 a 5, onde tem aqui, falando desse texto que nós acabamos de mencionar aqui, né? Depois, adiantando um pouquinho aqui, depois da morte de Ciro, seu filho Cambises tornou-se rei. Ele conquistou grande parte do Egito, mas no caminho de casa morreu. Um oficial do exército, por nome Dário, assumiu o controle do exército persa, voltou para a Babilônia e derrotou uma força rebelde. Tornou-se rei em 522 a.C. Em 520 a.C., o Império Persa estava em paz. Amém? No segundo ano de Dário, 520 a.C., terminando o conflito império, Deus dirigiu Ageu para encorajar os líderes em Jerusalém a reconstruir o templo. E aqui nós vemos que Deus, então, encorajou Ageu a falar com os líderes. Falou, olha, agora chegou o momento, vamos começar a reconstruir
o templo, a casa do Senhor, que o Senhor está esperando. O povo retornou, o povo se preocupou em construir mais as suas casas do que a casa de Deus. Então aqui Ageu, ele pega, ele fala assim para os líderes, vamos agora incentivar, aproveitar que o rei Dário, nós estamos em paz, vamos construir a casa do nosso Deus. Amém? Aqui nós vemos que os problemas nós acompanhamos aqui os problemas para reconstruir o templo, né? O governador Tatenai escreveu para Dário para descobrir se o governo estava sancionando esse projeto. Dário aprovou a reconstrução e ainda o apoiou através do Tesouro Real, tal como confirmado pela descoberta do decreto original de Ciro num palácio em Ecbatana. Então nós vemos aqui que o povo lá estava querendo saber, nós podemos reconstruir o templo? Aí o governador foi lá e escreveu para Dário, né? Dário, podemos reconstruir esse templo? Você aprovou? Aí foi confirmado que ele aprovou a reconstrução e ainda apoiou um tesouro para a reconstrução da casa do nosso Deus. Amém? Parecia não haver jeito algum de prosseguirem a reconstrução do templo. Ageu, acompanhado por um profeta Zacarias, conclama Zorobabel e o povo a retomar a construção da casa de Deus. 4 anos mais tarde, o templo foi completado e dedicado ao Senhor. Em Esdras 6,15 diz, e acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Amém? A gente vê aqui, irmãos, que a dificuldade que foi quando o povo retornou para casa, para a sua terra natal. Quantas dificuldades eles tiveram ali para reconstruir a casa de Deus. Eu estava vendo uma pessoa, um resumo, e estava explicando que as pessoas, muitas das vezes, tinham uma vida boa lá na Babilônia, né? Fizeram suas riquezas, seus comércios, e muitas das vezes, e aqueles que retornaram para a sua terra, tiveram que recomeçar tudo de novo. Então a gente vê que tem pessoas que eles se preocuparam mais em construir a sua casa, construir os seus negócios, do que construir a casa de Deus. Então a gente vê que hoje em dia muitas vezes as pessoas se preocupam mais nas suas coisas pessoais do que nas coisas de Deus. Muitas das vezes, a gente sempre quer fazer o de melhor para nós. A gente quer ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho, a melhor situação financeira possível. Mas quando chega para a construção da casa do templo do Senhor, tudo é difícil. Às vezes as pessoas não têm tempo, não podem ajudar, não podem às vezes contribuir na construção da casa do Senhor, ou muitas das vezes a gente pede, a igreja pede, vamos supor, para as pessoas estar aqui ajudando, não pode, não tenho tempo. Para essas finalidades, muitas das vezes, essa é uma coisa que acontece no ser humano. As pessoas, às vezes, não dão tanta importância na construção do templo da casa do Senhor. Muitas das vezes nós nos preocupamos mais com as nossas coisas pessoais do que a restauração da casa do Senhor. Nós vimos aqui que o profeta Ageu, a preocupação dele era que o povo, voltando da Babilônia, eles tivessem a intenção de reconstruir o templo que foi destruído por Babilônia. Babilônia destruiu a casa do Senhor, levou todos os seus pertences, levou ouro, prata, tudo que tinha ali, deixou tudo destruído. E agora o povo retorna para a sua casa, o que Deus estava querendo, que eles reconstruíssem aquela casa para poder adorar e glorificar o nome do Senhor. E as demais coisas eles cuidariam depois. Mas o que o povo fez? Quis cuidar primeiro da sua casa e, passando fome, passando dificuldade, passando por dificuldades no seu dia a dia, e esqueceram da construção da casa do Senhor.
Mas quando o profeta Ageu começou a falar para eles, falou assim, em que vocês têm colocado a sua prioridade? Qual é a prioridade que você tem? É a sua casa ou a casa de Deus? Quando eles caem em si de que a casa de Deus é a prioridade, nós vemos aqui que aí eles se esforçaram, foram e começaram a construir o templo do Senhor da melhor maneira possível e Deus abençoou o seu povo. Amém? Mensagem de propósitos. Através de suas mensagens, Ageu procurou persuadir a sua audiência a glorificar a Deus por meio da reconstrução do templo. Ele argumenta que, primeiro, as pessoas não devem se concentrar nas próprias necessidades. Aqui eu coloquei aqui uma pergunta de Ageu. Suas casas são mais importantes que a sua fidelidade a Deus? Ou seja, o que é mais importante para você? As suas casas são mais importantes do que aquilo que Deus tem feito por você? Deus tem sido fiel, Deus tem nos protegido, Deus tem guardado o seu povo. O que é mais importante para você? O acaso, em Ageu capítulo 1, versículo 4, acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas enquanto esta casa fica desolada? Ageu repreende os repatriados por estarem tão interessados em suas próprias casas, revestidas de cedro por dentro, enquanto a casa de Deus permanecia em desolação. Zorobabel e Josué, juntamente com o povo, reagindo à palavra do profeta, demonstraram reverência a Deus e recomeçaram a obra. Eu imagino aquele povo, naquela época, quando caírem em si do que eles estavam fazendo, e aí começaram a trabalhar, a reconstruir o templo, aí eles viram a diferença na vida deles, no lar deles. Eu calculo que muitas das coisas devem ter melhorado muito mais rápido quando eles se dedicaram à construção do templo e fazer o de melhor. As pessoas não devem desanimar porque o templo não era tão glorioso como o de Salomão. Aí lembrem-se da promessa do futuro reino de Deus. Em Ageu 2 e 3, diz assim: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? Em que estado a vedes agora? Não é como nada em vossos olhos? Poucos dias, a reação dos repatriados que haviam visto a glória do templo de Salomão e que consideravam como nada o segundo templo, começavam a desanimar o povo. Ageu exorta novamente os líderes a se mostrarem corajosos, porque seus esforços faziam parte de um quadro profético mais amplo, e a glória desta última casa seria maior do que a primeira. Aqui nós vemos que as pessoas mais antigas, eu acho que eles viram aquele templo tão bonito, maravilhoso, que foi destruído por Babilônia, e quando eles viram aquela construção, a segunda construção do templo, que era bem menor, eu deduzo que eles falam, não, isso aqui não é igual àquele templo. Isso aqui é bem menor, não tem comparação com aquele templo bonito que nós tínhamos. Mas aqui Deus fala que, no versículo que eu acabei de ler aqui, quem há entre vós, por sobreviventes, que viu esta casa a sua primeira glória, em que estado vides agora, não é como nada em vossos olhos. Nós estamos vendo aqui que, no finalzinho aqui, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, muitas das vezes a gente pensa que aquela grandeza, aquela beleza enorme, nossa, ali tem muita glória, mas Deus colocou a maior glória na segunda casa, onde foi uma casa menor,
mas ali a glória do Senhor foi maior. Amém? Muitas vezes a gente pensa que ter um templo grande, lindo, maravilhoso, ali vai operar, ali vai cair muita maravilha, tudo, mas às vezes num templo pequeno, num lugar, um povo pequeno, ali Deus opera muito mais do que um templo muito grande. É o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. O importante na igreja é o Espírito Santo de Deus estar ali falando com o seu povo, falando com cada um de nós. Amém? Ponto 3 aqui. As pessoas não devem ser impuras e profanas. Aqui a chamada a fidelidade da aliança. Ageu conclama o povo a viver uma vida de santa obediência. Ageu que estava conclamando o povo, vamos viver uma vida santa e obediente. Deus mostra ao povo que morar na terra santa não torna ninguém santo. Ao passo que o pecado profana tudo quanto o povo faz, inclusive os atos de adoração. Aqui que o Ageu sempre está proclamando aqui, para que o povo viva uma vida santa e obediente. É o que nós temos que fazer nos dias de hoje. Nós temos que ter uma vida sincera ao nosso Deus, obediente. Se o nosso pastor nos orienta de uma certa forma, olha, vamos fazer assim, 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 vamos ser obedientes, porque o nosso pastor, ele é um vaso instruído pelo nosso Deus. Nós temos que viver ter uma vida santa, ser obediente aos nossos líderes, ser obediente ao nosso Deus, que eu sei que o Senhor nunca vai deixar faltar nada, eu sei que o Senhor vai sempre fazer o de melhor para cada um de nós, porque o Senhor nos ama. Nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, porque o Senhor morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. E nós temos que ser santos, nós temos que ser sinceros ao nosso Deus, ser obediente naquilo que ele tem falado para nós. O profeta Ageu foi obediente. O profeta Ageu, Deus usou o profeta Ageu para ensinar o povo a estar na casa dele, a ensinar o povo a seguir os seus mandamentos, a ser obediente à palavra do Senhor. E nós agradecemos porque o profeta Ageu foi esse instrumento que foi usado por Deus. As pessoas não devem se sentir inúteis e impotentes. Esperança futura do reino de Deus. Em Ageu, capítulo 2, versículo 20 e 23, veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Ageu aos 24 meses, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, abalarei os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele andam, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Zealtiel, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor possa te escolher, que você seja mais um instrumento do Senhor, escolhido por Ele, para fazer o trabalho dele, fazer o dia melhor para Ele. A sua última mensagem prediz que Zorobabel representaria a continuação da linhagem e da promessa messiânica. Será que a geração de Ageu irá experimentar o cumprimento dessas promessas? Será que a sua geração vai experimentar as promessas que o Senhor Deus tem feito na sua vida? Que nós possamos sempre estar debaixo da direção do nosso Deus, que o nosso pastor sempre nos ensina, que nós possamos estar no centro da vontade do Senhor, para que o Senhor possa dirigir aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, na sua vida, no seu trabalho, nos seus afazeres, nas suas responsabilidades como líder, nas suas responsabilidades como líder de família, na igreja,
que a gente vê que o povo, muitas das vezes, negligencia algumas coisas que Deus tem colocado na nossa vida. As pessoas acabam negligenciando certas coisas. Mas quando nós caímos em si, que tudo que nós íamos fazer, que é para a honra e a glória do Senhor, eu sei que nos momentos difíceis, de alegria, tristeza, o que for, o Senhor Deus sempre estará conosco. O Senhor Deus sempre estará nos fortalecendo, nos ajudando, porque quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, como o povo, muitos deles fizeram, se afastaram da casa do Senhor. Mas quando eles retornam, que nós possamos encontrar um líder, que nem o profeta Ageu, que Deus usou para nos orientar, para nos encaminhar, nos encaixar novamente no caminho do Senhor, como nosso pastor sempre tem feito reuniões aqui com os líderes, reuniões com as famílias, a preocupação que nós temos com as nossas igrejas, com os nossos líderes, pastores, membros da nossa igreja. E eu sei que o Senhor tem sempre abençoado e guardado a cada um de nós. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar amanhã. Nós não sabemos a esperança, o futuro do reino de Deus. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas, quando nós estamos aqui juntos, o mesmo povo, trabalhando, o mesmo povo, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, construir o templo da casa do Senhor, e que nós possamos sempre fazer o de melhor na casa dele, oferecer o melhor na casa do Senhor. O capítulo 2 trata da vinda do Messias, chamando o desejado de todas as nações. Sua vinda encheria de glória o templo reedificado. O Senhor fez Zorobabel seu anel de selar, como garantia da vinda do Messias. Esses trechos têm ligação com o julgamento das nações da segunda vinda de Cristo, quando todas elas serão abaladas e os reinos derrubados. Eu marquei aqui anel de selar. Quando chegasse o momento de abalar os céus e a terra, era uma garantia do favor de Deus para com o seu povo. Amém? Meus irmãos, agora eu queria passar aqui para o panorama do livro. É um rápido leitura aqui. Nós temos aqui as mensagens do profeta Ageu, que a primeira mensagem, a repreensão, e chamado para reconstruir a casa de Deus. A desculpa fraca do povo, que veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu. A pobreza do povo, que semeia muito e recolhe pouco, né? A razão da maldição divina contra o povo. Resposta de Zorobabel e do povo. Os líderes e os remanescentes obedecem. Ouve a voz do Senhor. O Senhor fortalece os trabalhadores. Eu sou convosco. Na segunda mensagem, lembrete da presença do Senhor e da glória futura do templo. O povo é incentivado, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, esta casa na sua primeira glória. A promessa da glória e de paz, aqui farei tremer os céus e a terra. Na terceira mensagem, princípios religiosos acerca da santidade e impureza. Um povo maculado é purificado e abençoado. A rápida dissimação do pecado. Pergunta agora aos sacerdotes. Colheitas fracas por causa da desobediência. Virão bênçãos à medida que o templo for reedificado. Aplicai o vosso coração a isso desde que esse dia em diante. A quarta mensagem, que é a restauração da prometida
linhagem davídica, a promessa a Zorobabel. O julgamento das nações, farei tremer os céus e a terra, a revelância de Zorobabel como um anel de selar. Amém? Chegando na nossa conclusão aqui, meus irmãos, Judá havia retornado do cativeiro e com muito esforço e ânimo começou a reconstruir o templo. Lamentavelmente, este zelo acabou logo. O interesse dos que regressaram estava somente em reconstruir as suas próprias casas. É que nem eu falei há um pouco tempo atrás. As pessoas estavam mais interessadas em reconstruir as suas casas do que construir a casa de Deus. Judá não havia colocado Deus em primeiro lugar. Por essa razão, não receberiam bênçãos. Mas Ageu animou-os com a palavra de Deus e mostrou, ao mesmo tempo que Deus reteve a sua bênção, porque negligenciaram a sua obra. Ou seja, você vê que Ageu animou aquelas pessoas com a palavra de Deus, mostrando que, ao mesmo tempo, Deus reteve as suas bênçãos, Deus reteve as suas bênçãos porque vocês priorizaram mais reconstruir as suas casas, as suas coisas pessoais, e negligenciaram a obra da casa do Senhor. Há um lembrete para ser colocar Deus em primeiro lugar, que nós possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque eu sei que quando você coloca Deus em primeiro lugar, muitas coisas vão ser diferentes. Muitas das vezes você tem um plano, mas Deus quer um outro. Deus sempre vai querer o de melhor para você. O período posterior ao retorno do exílio não era exceção. O desafio de Ageu, do profeta Ageu, era chamar o povo pós-exílios de judeus que viviam em Jerusalém e não simplesmente se concentrar em seus próprios conforto material, mas em honrar a Deus. Ou seja, eles queriam mais se concentrar nos seus confortos materiais, pessoais, do que honrar ao seu Deus, que é o Deus que tem cuidado do seu povo. Esses compromissos refletiria no trabalho deles no templo. O chamado de Ageu se refletiu mais tarde nas palavras de Jesus, que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas serão completadas, complementadas em aquilo que você mais precisa. Era de grande importância o chamado de Ageu para com as pessoas colocassem em ordem suas prioridades, dedicando o primeiro lugar a Deus por meio da reconstrução do seu templo. Que nós possamos colocar as nossas prioridades primeiro na vontade de Deus. Coloque a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? É essa, tá? Coloca nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o de melhor naquela prioridade que você tanto precisa e quer. Para que o povo, o retorno a essas tarefas seria um sinal de suas prioridades. Isso também mostrava que Deus estava com o remanescente e que suas promessas de restauração tinham começado a se cumprir. A obediência deles nesta questão declarava a glória de Deus. Você vê que a obediência do povo na questão declarava a glória de Deus. E assim lhes dava satisfação. Essa obediência servia para edificar, para vindicar o Senhor, uma vez que a destruição do templo tinha envergonhado o nome do Senhor. Finalmente, a obediência deles às palavras de Ageu
servia como um penhor do novo pacto e da era messiânica. A restauração do templo era um sinal de que Deus não tinha anulado o seu pacto com Levi ou com Davi. Ele proveria purificação e restauração por meio de um templo glorioso e um regente messiânico. As pessoas devem glorificar a Deus, permanecer comprometidas com a palavra de Deus, agradar a Deus, vivendo uma vida de santidade e servi-lo com fidelidade. Meus irmãos, resumindo tudo aquilo que nós falamos aqui, o profeta Ageu foi usado por Deus para que trouxesse o povo de volta, que ele orientasse o povo a seguir os caminhos do Senhor. Muitas das vezes, o povo quer tomar outras direções, como eles tomaram. Mas o profeta Ageu, ele mostrou para aquelas pessoas. Falei, vocês estão tão preocupados em arrumar a casa de vocês e esqueceram da minha casa. Quando ele mostrou para aquelas pessoas a importância de primeiro adorar ao nosso Deus, edificar a casa do Senhor e as demais coisas, Deus cuidará. Nós vimos que houve muita bênção e houve muita vitória para aquele povo. Eles cresceram, eles avançaram e eles aprenderam a entregar tudo nas mãos do Senhor. Eles aprenderam a glorificar a Deus. Eles aprenderam a permanecer comprometido com os planos de Deus e agradecer a Deus, vivendo em uma vida de santidade e servi-lo com fidelidade. O que nós temos que fazer nos dias de hoje é ter uma vida santa, ter uma vida com fidelidade ao nosso Deus, ser fiel ao nosso Deus, ser fiel à nossa casa, ser fiel ao nosso pastor, ser fiel à nossa igreja e ser fiel ao nosso Deus. Deus tem que ter o primeiro lugar em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar em primeiro lugar. Que você possa, nesta noite, eu espero que os irmãos tenham entendido que nessa mensagem aqui do livro de Ageu, que tem sempre ensinado a colocar Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza que quando nós fazemos isso, tanto eu a minha casa, como você a sua casa, colocando Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que nada vai falhar, que o Senhor vai cuidar dos mínimos detalhes. Pode ser um problema grande, pode ser um problema pequeno. Para Deus não existe grande e pequeno. Que nós possamos estar no centro da vontade do Senhor, que nem o profeta Ageu, ele se preocupou muito com o povo, que nós nos preocupemos com cada um de nós, a começar por nós mesmos, para que nós não venhamos cair nesta falha de nos preocuparmos mais com as nossas coisas materiais do que com as coisas celestiais. Só resumindo, os irmãos têm acompanhado a nossa viagem que nós fizemos para Bangladesh. Eu agradeço a Deus, ao nosso pastor Cássio, que estávamos ali junto. Nós vimos a diferença que é de um país com tanta dificuldade e um país com tanta fartura. Nós fizemos conexão em Dubai. Nós passamos um dia em Dubai para poder continuar a nossa viagem. Para voltar também a mesma coisa. Quando nós voltamos, eu falei para o pastor Cássio, falei, que diferença. Num país nessa situação que eles estão passando, e um país que tem de muitas farturas, a diferença é muito grande em questão material.
E nós vimos lá em Bangladesh, se aquelas pessoas buscassem a Deus, nós até conversamos com o pastor Cássio, muitas coisas seriam diferentes lá. Mas, infelizmente, buscam outros deuses, buscam outras coisas que não são da vontade do Senhor e passam por aquelas dificuldades. Que nós possamos estar sempre orando para que Deus nos guarde, para que nós nunca venhamos nos preocupar com as nossas coisas materiais, mas sim que nós possamos nos preocupar com aquilo que Deus tem preparado para você e para mim, e que nós possamos orar por aquele povo ali em Bangladesh, porque a situação ali é bem delicada, é bem difícil do que a gente viu, presenciou. Muitas das vezes eu fico pensando, meu Deus, por que essas pessoas estão passando por tudo isso? Mas Deus sabe de todas as coisas. Se aquelas pessoas um dia, eu espero que um dia eles entendam que servir ao nosso Deus, eu tenho certeza que a vida de muitos daqueles lá vão ser bem diferentes. Como nós temos acompanhado, nós vimos alguns irmãos ali que servem ao Senhor, ali naquele país, naquelas aldeias que nós visitamos. Aqueles que servem a Deus, se você vê a fisionomia deles, a alegria que eles têm, há diferença daqueles que não têm. Você vê aquela fisionomia triste, amarga, assim, uma fisionomia fechada, você vê que a pessoa não tem paz, não tem alegria. E aquelas pessoas que servem a Deus, você vê no semblante das pessoas a diferença, a alegria de adorar ao nosso Deus. Amém? Pastor, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe os irmãos.